Nesse vídeo, então, nós vamos fazer uma revisão sobre o conceito de potência. A potência mede a quantidade de trabalho que foi ou que será realizado por um determinado tempo. Isso é, a gente sempre vai estar medindo em relação a algum tempo. Então, a quantidade de watt por hora, por exemplo, da energia elétrica é um bom exemplo disso daí. Você está medindo um tipo de potência que está sendo necessária por uma quantidade de tempo. Para exemplificar bem essa questão da potência, a gente vai voltar para aquela analogia da roda d'água, porque eu acho bem interessante para a gente conseguir entender o funcionamento. Então vamos à nossa boa e velha analogia. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer uma roda d'água aqui, ou o que deveria ser uma roda d'água, né? Então a gente tem, vou fazer aqui assim, 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 assim. Opa, aqui, aqui e aqui. Tá bom, sim, tá bom? Isso daqui era para ser uma roda d'água, tá? Se não for, imagina que é. E aqui a gente tem um cano, né? Que a gente tem um cano, onde por ele vai passar uma quantidade de água. Vamos trocar aqui. Onde por ele vai estar circulando um monte de gotinha d'água, né? Nossa analogia da água. Para que essa roda d'água comece a girar, o que tem que acontecer? Vamos imaginar inicialmente que ela está em repouso, né? Então ela está em repouso aqui, não tem nenhuma água saindo pelo cano. O que precisa acontecer para que ela comece a girar? Obviamente, essa água tem que começar a escorrer por esse cano e vai começar a encher essa parte aqui da roda, né? Então ela vai começar a encher uma dessas áreas. Então vai começar a encher, talvez só com isso daqui já seja suficiente do peso da água que tem aqui começar a desequilibrar essa roda e ela vai começar a girar. Talvez não, talvez precise que isso daqui transborde e comece a cair água para cá, comece a encher isso daqui, dependendo do peso da roda, né? Então começa a encher isso daqui e aí talvez vai precisar que transborde, caia mais um pouquinho para cá, para que daí sim o peso que essa água vai estar fazendo aqui na roda d'água vai começar a desequilibrar e essa roda vai começar a girar. Automaticamente quando essa roda começar a girar, ela girou, quando ela girou, o que vai acontecer? Isso daqui vai começar a ser eliminado e vai começar a vir uma nova parte aqui para ser preenchida. Então essa é uma analogia muito interessante quando a gente pensa na questão de potência. Lembrando sempre aqui, né, que quando a gente está falando já, nossa analogia, já em 5 módulos eu tenho usado essa mesma analogia, né? Então eu acho que já está na tua cabeça aí. Mas assim, só para relembrar. Aqui a gente está considerando que cada gota d'água é uma carga elétrica. Então isso é, eu preciso que uma certa quantidade de gotas tenha aqui para que ela comece a funcionar. Trazendo agora para a parte elétrica, para a parte eletrônica, a situação é a mesma. Vamos pensar que o equipamento é a roda d'água. E dependendo do peso dele, a gente vai precisar mais ou menos cargas para que ele comece a funcionar. Então, ele vai precisar de mais cargas para que ele comece a girar ou de menos cargas que ele comece a girar. Continuando a nossa analogia, então vamos dizer o seguinte. Agora vamos voltar para a analogia eletrônica. Esse daqui é o nosso equipamento. Ok? Aqui são as nossas cargas. Nossas cargas elétricas. Cargas elétricas. E, vamos usar a mesma cor aqui, né? E o cano, o que é? É a nossa fonte de alimentação. Seja ela uma fonte de alimentação, uma bateria, um gerador, qualquer equipamento que esteja fornecendo essa corrente. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? O equipamento ele vai precisar de uma certa quantidade de cargas para funcionar. Isso é, ele vai precisar de uma certa quantidade de potência mínima para que ele comece a funcionar. E quem que vai fornecer essa potência ou vai fornecer essa corrente, né? É a fonte de alimentação. Então vamos supor que essa fonte ela não entrega a quantidade de cargas que ele precisa. Ou, voltando para a analogia com a água,
vamos supor que ela não entregue a quantidade de água suficiente para que essa roda comece a girar. Então, em vez de ela entregar um monte de água aqui, ela entrega um pinguinho aqui, depois de meia hora um outro pinguinho, depois de meia hora um outro pinguinho. Então, assim, o equipamento não vai funcionar. Com a roda d'água, vamos dizer que ele até vai acabar funcionando, porque daqui a pouco vai encher, né? Com a energia elétrica não funciona exatamente assim. Ou não, né? Porque pode ser que ele caia aqui e evapore e não chegue nem a ficar ali até cair a próxima gota d'água. Então, a analogia que a gente tem que ter na necessidade de potência ou corrente que o equipamento utiliza é essa mesma aqui. Então, eu tenho um equipamento que ele precisa de uma certa quantidade de corrente, que consequentemente é a potência que ela vai precisar por um determinado tempo, para que comece a funcionar. E quem vai fornecer isso para esse equipamento sempre vai ser a fonte de alimentação. E aqui a gente já acaba revisando ou relembrando um outro conceito, né? Que a potência está relacionada tanto com a tensão quanto com a corrente. A relação com a corrente seria pela quantidade de cargas. Então a gente já estudou nos outros módulos que a corrente são as cargas elétricas em movimento. Então o que quer dizer? Quanto mais carga elétrica eu tiver em movimento, consequentemente maior vai ser a minha potência. Isso é, mais força eu vou ter para fazer essa roda girar, mais força eu vou ter para fazer esse equipamento funcionar. E quando a gente estudou tensão, a gente viu que essa força que empurra a corrente elétrica para frente é a tensão. Então, na mesma situação, então a fonte gera uma tensão que começa a cada vez empurrar mais cargas. Fazendo uma analogia, na época, naquele módulo, acho que fiz uma analogia com uma seringa, né? Que a tensão é aquele êmbolo da seringa que a gente vai empurrando. Ou mesmo, se a gente for considerar uma caixa d'água, né? Que eu tenho uma caixa d'água. Aqui eu tenho um cano. Então, a quantidade de cargas que estão passando por aqui são a corrente. Ok? Só que essa água, ela está até um nível aqui. Existe uma força pressionando ela aqui, que seria a gravidade. Então, essa força que está pressionando a água para baixo é a tensão que está fazendo essa água escorrer. Se eu colocar um êmbolo aqui e começar a empurrar, consequentemente vai vir mais carga para baixo, vai aumentar essa corrente também. Assim como se eu aumentar esse cano, em vez de ele ser de um tamanho X, ele for 3 vezes maior, consequentemente também vai escorrer mais água, vai ser uma corrente maior. Então, a tensão e a corrente, elas estão totalmente ligadas à potência por isso. Então, você consegue fazer essa análise, que a potência é o trabalho, isso é o movimento que o equipamento vai fazer, ou a ação que ele vai fazer. Para ele funcionar, para ele executar esse trabalho, eu preciso de uma corrente e uma tensão. Quanto maior for minha corrente, mais trabalho eu vou conseguir executar, então mais potência eu tenho. Quanto maior for minha tensão, quanto mais carga eu empurrar, maior vai ser a minha potência. Então a gente consegue fazer sempre essa analogia aqui. A potência, ou não é uma analogia, né? É uma forma. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, quanto mais aumenta a tensão, mais aumenta a corrente. Desculpa, mais aumenta a potência. E quanto mais aumenta a corrente, mais aumenta a potência. Então, esse exemplo da roda d'água é bem claro para deixar essa relação entre tensão, corrente e potência na tua cabeça. Ainda falando sobre potência, a título de curiosidade, tem um ponto que eu preciso deixar claro para você. A potência em si, existe vários tipos de potência. Então aqui nós estamos falando de potência elétrica, que a própria potência elétrica se divide em vários tipos de potência. Então ali a gente tem potência aparente, potência ativa, potência reativa. Então tem um monte de outras subdivisões da potência. Porém a gente vai estudar a potência elétrica macro, vamos dizer assim, né? Mas além da potência elétrica, a gente também tem potência sonora, né, que é decibel ali, o quanto de som é produzido por uma caixa de som, por um alto-falante. Potência motora, então a quantidade de movimento que um equipamento consegue realizar, potência elástica, e aí vai. Existem vários tipos de potência. Obviamente, nós vamos nos ater na potência elétrica macro. Nós nem vamos falar muito das subdivisões delas. Vamos abrir um pouquinho ali na frente, mas é bem superficial.
Só que eu preciso comentar uma coisa aqui. Como a gente já está falando de movimento aqui, está falando roda d'água, tem um equipamento que a gente utiliza na segurança eletrônica, que é o automatizador de portão. Esse equipamento a gente utiliza constantemente e é um equipamento em que a gente pode, inclusive, instalar um no-break. E é uma das coisas que a gente vai estudar nesse módulo. Só que se você for olhar lá no manual, ele não está assim, 1000 watts, por exemplo. O manual do portão não está em watts. Quando você vai comprar um motor, de que forma que você compra? Você compra em CV, que também é uma medida de potência, assim como HP. Porém, é uma medida de potência motora. Só que essa é uma potência que nos interessa. Só que o que a gente vai fazer quando a gente for entrar nesse assunto? Nós vamos converter ela para watt. Então existe uma relação bem clara, bem simples de fazer entre CV e HP e o watt. Então só para alertar que nós vamos trabalhar sobre potência elétrica, porém na questão do automatizador a gente vai entrar em CV, mas só vai passar por cima falando assim, ó, é tanto CV que equivale a tantos watts. Então só para dar essa pincelada aqui, para já alertar que ali na frente a gente vai falar sobre no-break para portão. Então no próximo vídeo nós vamos falar como calcular a potência elétrica dos equipamentos. Então te vejo lá no próximo vídeo.